Você conhece a usucapião extrajudicial? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a usucapião extrajudicial. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos estudando a usucapião. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1071, ele veio a alterar a Lei 6.015 de 1973, que é a Lei de Registros Públicos, inserindo o artigo 216-A. A finalidade desse dispositivo foi permitir o reconhecimento extrajudicial, ou seja, perante os cartórios da usucapião. Esse reconhecimento vai se dar no cartório de registro de imóveis do local onde se localiza o imóvel, onde se encontra o imóvel. Mas para compreender melhor, vamos ver esse artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. Artigo 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruindo com, primeiro, ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no artigo 384 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que vem a ser o Código de Processo Civil. Inciso 2º. Planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Inciso 3º. Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Inciso 4º. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Parágrafo 1º. O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Parágrafo 3º. O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem em 15 dias sobre o pedido. Parágrafo 4º. O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Parágrafo 5º. Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Parágrafo 6º. Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo, sem pendência de diligências na forma do parágrafo 5º deste artigo, e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas
sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso. Parágrafo 7º. Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida nos termos desta lei. Parágrafo 8º. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Parágrafo 9º. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião. Parágrafo 10. Em caso de impugnação justificada do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Porém, em caso de impugnação injustificada, esta não será admitida pelo registrador, cabendo ao interessado o manejo da suscitação de dúvida nos moldes do artigo 198 desta lei. Parágrafo 11. No caso de imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado o concedimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes, e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 12. Se o imóvel confinante contiver num condomínio edilício, bastará a notificação do síndico para o efeito do parágrafo 2º deste artigo, dispensada a notificação de todos os condôminos. Parágrafo 13. Para efeito do parágrafo 2º deste artigo, caso não seja encontrado notificando, ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital mediante publicação, por 2 vezes, em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias cada um, interpretado o silêncio do notificando como concordância. Parágrafo 14. Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correição das serventias poderá autorizar a publicação do edital em meio eletrônico, caso em que ficará dispensada a publicação em jornais de grande circulação. Parágrafo 15. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 4º do caput deste artigo, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá, no que couber, ao disposto no parágrafo 5º do artigo 381 e ao rito previsto nos artigos 382 e 383 do Código de Processo Civil. Percebemos, então, que a usucapião extrajudicial é um procedimento de reconhecimento da usucapião que vai se dar perante o cartório de registro de imóveis. A utilização desse meio não exclui a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional, ou seja, de ajuizar uma ação de usucapião perante o Poder Judiciário. E, para que a pessoa possa se valer desse procedimento, ela deve requerer a usucapião extrajudicial no cartório de registro de imóveis representada por advogado. Além disso, deve instruir o documento, o pedido, com uma ata notarial, onde essa ata registre o exercício da posse e o tempo do exercício dessa posse. Deve haver também uma planta. Nessa planta deve constar as dimensões do imóvel, essa planta deve ser assinada por profissional habilitado. Além disso, deve estar assinada também pelo titular do imóvel registrado em cartório, esse imóvel usucapiente. Além disso, também assinada pelos confinantes. Se não houver essa assinatura do titular nem dos confinantes, vai ser feita uma notificação destes para que eles se manifestem no prazo de 15 dias. Se eles não se manifestarem a respeito da usucapião, vai ser entendido que eles concordam com a usucapião. Outro documento que deve ser apresentado são as certidões da distribuição relativo ao requerente da usucapião. E ainda deve estar instruída com documentos que comprovem a origem da posse, que comprovem também o tempo de posse e outros documentos inerentes ao exercício dessa posse ad usucapione, como, por exemplo, o pagamento de tributos relativos ao imóvel. Além disso,
o cartório deverá dar ciência à Fazenda Pública da União, do Estado, do Distrito Federal e do município onde se localiza o imóvel. Transcorrido o prazo de notificação de eventuais interessados e das fazendas públicas, não havendo nenhuma insurgência, caberá ao registrador do cartório de registro de imóveis lavrar a competente usucapião, o registro da usucapião na matrícula do imóvel, se esse imóvel tiver matrícula, ou então abrindo uma nova matrícula, caso não disponha de matrícula imóvel. Outro ponto interessante é que é possível, se o titular da serventia não praticar determinado ato corretamente ou entender que há alguma situação a ser regularizada, o solicitante pode se valer do procedimento de dúvida, que é um procedimento em que ele questiona a decisão do tabelião, a decisão do cartório, e essa decisão sobre esse questionamento caberá ao juízo, que é o corregedor de cartórios, normalmente o juízo onde ele tem a competência para a matéria de registro público. É interessante notar que, se o tabelião rejeitar o pedido de usucapião, em razão da ausência de algum requisito ou de algum documento, nada vai impedir que o interessado ele ajuize a ação de usucapião. Outro ponto também importante é que, se o imóvel que se pretende usucapião se situa dentro de um condomínio, dentro de um condomínio edilício, ou seja, dentro de um prédio, um apartamento, por exemplo, dentro de um prédio, não é necessário notificar os vizinhos, os confinantes. Basta notificar o síndico do condomínio, que vai estar suprida a notificação de todos os confinantes. Outro ponto interessante é que, se houver alguma dúvida a respeito de um documento ou alguma ausência de documento, é possível utilizar o procedimento de justificação para suprir esse documento. Essa justificação vai ser feita perante o próprio cartório, onde tramita a usucapião extrajudicial. O que vemos, então, é que o procedimento de usucapião extrajudicial ele vem a buscar a diminuição dos litígios no Poder Judiciário, trazendo para uma situação onde não há litígio uma solução mais célere, mais simples, do que depender de ajuizar uma ação de usucapião. É lógico que, se houver litígio entre as partes, naturalmente a serventia, se houver impugnação, a serventia remeterá isso para o Poder Judiciário. Então, não há violação ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, inafastabilidade da jurisdição. Não há violação na usucapião extrajudicial, porque, se surgir o litígio, a serventia remeterá isso para o Poder Judiciário e cabe ao requerente emendar, ajustar e apresentar uma inicial conforme uma ação de usucapião, aproveitando os documentos que já estão ali na serventia extrajudicial e que faziam parte do procedimento de usucapião extrajudicial. Para finalizar esse assunto, eu gostaria de deixar registrado que, se você quiser saber mais sobre esse procedimento de usucapião extrajudicial, é importante a leitura do Código de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Esse Código de Normas foi aprovado pelo Provimento 149 de 2023 e, nos artigos 398 a 423, regula o procedimento da usucapião extrajudicial. Esse era o conteúdo que tínhamos para tratar desse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta que nós vamos responder. E se você tem alguma sugestão de tema para abordarmos na Pílula Jurídica, deixe também sua sugestão nos comentários que nós vamos preparar o assunto para você. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.